Excel, funções, matemáticas, datas, texto e condicionais. Olá, tudo bem? Nessa aula nós iremos começar com a parte de funções dentro do Excel, principalmente a parte de funções onde nós vamos ver questões de datas, de somas, a parte matemática e algumas referências também, tá? Então essa aula é muito importante para que você entenda a parte inicial das funções e nós teremos uma próxima aula onde nós vamos aprofundar ainda mais as funções utilizadas nesta aula também. Mas vamos dar uma olhadinha no Excel, como é que elas funcionam? Bora para a tela! Então, pessoal, aqui dentro do Excel, nós vamos utilizar uma espécie de orçamento pessoal mensal, que eu já deixei pronto com algumas informações para facilitar na utilização aqui das fórmulas, tá? Então, para entender, a princípio, como é que funciona essa planilha, nós temos aqui a parte onde nós temos uma visão mais geral do saldo, onde nós temos o saldo anterior do mês passado, tá? Trouxe valores fixos aqui, fictícios, só para facilitar na utilização. A receita mensal total, que nós iremos tirar dessa tabelinha aqui embaixo, tá? Que vocês vão preencher e vamos ampliar até lá. Depois, as despesas fixas e o restante das despesas que somadas serão incluídas aqui no total de despesas. Com isso, nós teremos o saldo final, tá? Então, primeiramente, a gente tem que entender como somar esses valores para colocar ali, tá? Então, aqui na receita mensal, nós podemos apenas colocar o valor de 400 e somar com o de 300, tá? Com o operador que nós aprendemos na aula de operadores. Mas para facilitar e deixar a tua planilha um pouco mais automatizada, o que nós iremos fazer? Tá? Nós vamos utilizar uma função para que isso funcione. Tranquilo? A parte de funções fica aqui na parte de fórmulas. Você pode vir sem problema nenhum e começar a digitar já as funções aqui. Tá? Então, a soma, que é o caso que nós vamos utilizar. Mas, além disso, você tem a opção de vir aqui e inserir função. E aqui você pode procurar a função que você deseja utilizar. Por exemplo, soma. Opa! Vamos apagar tudo que tem aqui e digitar o que você pretende fazer com a sua função. Ir. Então, obviamente, ele já trouxe a função de soma. Clicando em OK, ele vai abrir uma caixa de ajuda. Tá? Então, por exemplo, eu posso somar um número com o outro. Então, eu vou selecionar, por exemplo, a célula C11 e a célula C12. Tranquilo? Para que some esses dois valores. Ok, ele já fez a soma automática. Mas existe uma outra forma de trabalhar com a soma que talvez seja mais prática. Colocando em igual a soma, tá? Clicando duas vezes, eu tenho a opção de colocar dois números ou simplesmente selecionar o intervalo. Então, eu posso clicar aqui, manter pressionado o mouse e segurar até onde eu quero manter essa soma. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar as três primeiras células. Caso eu queira adicionar mais uma receita ali, ele já vai somar automaticamente. Por mais que esteja vazio, não vai trazer nenhum tipo de erro. Tá? Então, o que ele está fazendo? Ele vai colocar C11, C12 e C13. Ao apertar Enter, ele já trouxe a soma. Tá? Eu posso perceber aqui em cima que ele pegou o intervalo de C11 até o C13. Como eu sei que é um intervalo? Porque tem os dois pontos no meio. Tá? Então, de C11 até C13, ele vai somar automaticamente. Tranquilo? Posso fazer a mesma coisa aqui nas despesas. Tá? Então, eu vou somar isso para que facilite. Então, igual, soma, eu clico duas vezes aqui na soma para facilitar. Seguro, clico seguro e arrasto até o local que eu quero que ele some. Tá? Então, ele já somou automaticamente. Aí, professor, existem outras formas de fazer isso, talvez sejam mais fáceis? Existe uma forma bem tranquila de se fazer isso, tá? Que eu vou apagar aqui e dentro da página inicial, vocês vão encontrar lá que tem um botãozinho chamado autossoma. Do lado dele você tem uma setinha, o qual você pode selecionar o que você deseja, não autossoma só, mas tem o automédia e assim por diante. Se eu clicar aqui em soma, ele já somou automaticamente. Mas o que está acontecendo aqui? Se você olhar dentro da fórmula que ele utilizou, ele não utilizou o soma, ele utilizou o subtotal. Esse subtotal é uma fórmula mais ampla, que ele traz o soma dentro dele, que eu vou definir qual é o tipo de função que vai ocorrer através desse código.
Eu acho não tão prático você ter que ficar decorando os códigos, mas não tem problema, tá? Então vamos trocar aqui, por exemplo, abrir uma ajuda. Vamos trocar, por exemplo, ao invés de fazer a soma, para que você verifique. Ó, tá 109 a soma. Se eu trocar para a média, ele vai mudar para 111, que é o código da média. Então, se você vai utilizar o autossoma, saiba que pode ocorrer dele utilizar o subtotal para que ele faça a operação que você deseja. Mas se você quiser utilizar o soma, assim como eu fiz, não tem problema algum. Tranquilo? Então, vou retornar aqui para a soma para facilitar. E também nós temos que somar as despesas gerais, tá? As outras despesas que não são as fixas. Para fazer isso, posso novamente vir aqui em soma e ele já vai somar. Percebam que ele já pega todo do G4 ao G22. Ele já reconheceu essa área automaticamente, tá? E ele soma tudo. Caso você queira simplesmente acrescentar novas despesas ou categorias de despesas aqui, ao colocar, ele automaticamente já vai somar lá sem problema nenhum, tá? Então, aqui em receita mensal total, o que eu vou fazer? Apenas a referência ao valor que eu tenho de receita total. Então, vou aqui em igual e vou referenciar a célula. Basta eu clicar aqui e somente isso, ele já vai trazer o valor. Se por algum motivo minha receita extra ou algum valor alterar, ele vai alterar automaticamente aqui e a referência lá em cima também, o que ajuda bastante. Já o total de despesas, eu não tenho um valor fixo, ou melhor, um valor apenas, né? Eu tenho que me preocupar com os dois valores. Então, eu vou referenciar a soma desses dois valores. Então, eu vou pegar a célula C23 mais G23. Ah, professor, mas você está usando um operador matemático de soma. Tem problema. Se você quiser utilizar a função soma, vai funcionar da mesma forma sem problema nenhum, tá? O que é legal aqui, por exemplo, que eu somei os dois, mas como é um total de despesas, você pode transformar ele num valor negativo, para que fique uma visualização melhor. Como é que eu transformo um valor positivo num negativo de forma fácil? Bem tranquilo, tá? Assim como em matemática, você precisa negativar o valor. Só que se eu colocar o menos direto aqui, ele vai dizer que apenas o C23 é negativo. O que eu preciso é somar antes, nós aprendemos isso em ordem de operadores. Então, aí sim eu coloco o negativo na frente, tá? Então, menos vai negativar a soma de C23 com a G23. Clicando aqui, ó, percebam que agora sim eu negativei o valor, aparece o menos aqui na frente. E aí isso também facilita bastante, porque agora eu vou somar o total de receita do saldo anterior e das despesas também. Então, eu posso vir em autossoma e soma. Percebam, tá? Que do mês passado eu só consegui guardar R$200. Já nesse mês eu tive um saldo de R$2.000,05, ou melhor, R$5,10, o que é um valor considerável comparado ao mês anterior, tá? Então, tranquilo. Nessa planilha básica mensal, a gente conseguiu trabalhar a soma. Da mesma forma, você pode colocar subtração, multiplicação, todas essas funções que funcionam exatamente da mesma forma. Claro que o resultado é diferente, mas você pode tanto selecionar células como selecionar várias células ao mesmo tempo, sem problema nenhum elas vão funcionar. Tranquilo? Partindo para outra aba ou planilha aqui, nós temos uma pequena diferença, tá? Que poderia ser um complementar àquela primeira planilha, onde eu tenho despesas um pouco mais descritas e separadas por categorias. Aí eu consigo ter, por exemplo, uma visualização melhor, por exemplo, o que eu estou gastando com alimentação, quanto que eu estou gastando com entretenimento, quanto o meu carro está dando de despesa, ou até mesmo quanto eu estou investindo na minha beleza, aí, um salão de beleza, seja lá o que for. Tranquilo? Então, o que eu quero fazer? Primeiro, de novo, vamos ver o total, vamos ver o autossoma, vamos lá colocar a soma, ele já trouxe a somatória das minhas despesas, mas eu quero complementar essa planilhazinha aqui, essa tabela, tá? Onde eu vou colocar a quantidade de gastos, a média de gastos para cada categoria e o total de gastos, tá? E aqui nós começamos a trabalhar com fórmulas um pouco diferentes, tá? Então, lembrando, igual, e agora eu quero somar todos os gastos de alimentação. Como é que eu faço isso? Eu vou utilizar a nossa querida função soma-C.
tá? Vou demonstrar agora através da utilização do campinho de ajuda. O Soma C vai estar em matemática, vou procurar aqui nas centenas de fórmulas que nós temos e tem o Soma C. Quando eu faço através disso, ele abre esse campo de ajuda, tá? Que eu vou determinar o intervalo que ele vai somar ou não. Tranquilo? Então, eu vou procurar o intervalo onde ele vai buscar o critério, ou seja, aqui em categoria, tá? E no critério, qual o critério que eu quero que ele busque? Eu quero que ele busque o alimentação. E o intervalo de soma é o intervalo onde estão os valores, tá? Percebam que ele já vai somar o valor total que eu gastei com alimentação, que foi aqui, R$ 7,00, mais 32, mais 8, mais 25 e mais 7. Ele já faz isso de forma automática, olha lá, ele simplesmente colocou os valores que eu gastei com alimentação, tranquilo? Posso fazer isso com as outras sem problema nenhum, tá? Existe um recurso dentro do Excel que eu posso copiar as fórmulas utilizadas para outras células sem problema algum, facilitando bastante. Tá? Então aqui, ó, se você passar o mouse no cantinho com o verdinho um pouquinho mais escuro ali, você pode clicar e arrastar até onde você deseja calcular. No caso, até beleza aqui. Tá? Só que nós temos um pequeno detalhe. Tá? Se eu clicar aqui, vocês vão ver ó, que eu estou referenciando, por exemplo, C4 a C17, o F4, que é a alimentação, e o outro intervalo, que é o D4 ao D17, que ele vai somar. Tá? Agora, se eu for comparar da célula de baixo, percebam que ele pegou o entretenimento correto, só que ele baixou, ó, ele levou para baixo. Por quê? Quando eu copio para a célula, ele abaixa as referências também. Tá? Claro que tem como resolver isso. O que a gente faz? A gente trava, a gente bloqueia essa referência para a célula específica. Por mais que eu copie para as outras células, ele vai manter aquela referência fixa. Tá? Então, vamos fixar as referências. Então, voltando na primeira, o que eu quero? Que o campo C14 ao C17 e o D14 ao D17 sejam fixos. Para isso, você pode utilizar a tecla de atalho F4. Tá? Clica em cima ali, F4, ele já bloqueia. Ele bloqueia como? Usando o cifrão, tá? Então, se eu apertar F4 aqui também, ou posso selecionar diretamente e apertar F4 ali, que ele já preenche automaticamente. Professor, eu posso colocar manualmente esse cifrão? Pode, sem problema nenhum, mas a tecla F4 vai adiantar e vai diminuir seu tempo gasto com isso. Então, agora sim, nós vamos copiar aqui os valores e percebam que já tivemos uma pequena alteração aqui. Então, confirmando agora, olhem lá, percebam que ele puxou entretenimento porque eu não deixei essa parte fixa e os outros estão fixos, as referências foram fixadas, inclusive até a última aqui, ó, percebam que está fixo, mudou para beleza e tudo mais. Com isso, eu consigo ter uma ideia dos gastos que nós tivemos aqui. E para confirmar se esse cálculo está correto, vamos lá em página inicial e autossoma. Ele vai somar os valores por etapa. Percebam que é o mesmo valor do total aqui embaixo, tá? Então, provavelmente, nosso cálculo está correto. Além disso, do soma C, a gente tem a opção de média C também, tá? Então, funciona da mesma forma. Igual, média. Lembrando que média tem acento, se eu não colocar o acento, ele não vai encontrar. Então, média C. Ele vai perguntar qual o intervalo que eu estou buscando. Esse aqui é o intervalo. Qual é o critério dentro da busca que eu vou utilizar? Eu quero buscar alimentação. E qual é o intervalo de média, tá? Que eu desejo fazer a média se o critério for alcançado. Então, ó, minha média em alimentação é de R$18. Tá? Por mais que eu tenha feito um de 7, eu tenho, por exemplo, um de 32. Então, ele fez a média automaticamente. Para passar para as outras células, vamos selecionar aqui, apertar F4, selecionar esses aqui, apertar F4, deixando fixo essas referências. E aí, eu vou transportar para as outras aqui também. Junto com isso, nós temos uma outra fórmula legalzinha que nós podemos utilizar, que é o Conte C.
tá? Então, o conte, ele vai ser conte.c. E ele só vai contar, tá? Se o critério for atingido. Eu não preciso de uma segunda seleção, ok? Então, o intervalo que eu vou buscar é esse. E qual é o critério que ele vai utilizar para somar? Vai ser a alimentação nesse caso, tá? Lembrando, vamos fixar aqui também as referências, apertando F4. Opa, eu selecionei o parênteses, ele não foi. Tudo bem, então eu tive 6 gastos com alimentação. Vamos passar aqui para os outros. Eu tive 2 gastos com entretenimento, 4 com o carro e beleza, eu tive 1 e gastei apenas 50. Olha lá, beleza foram 1 e 50, tá? Então, dessa forma, eu consigo ter uma ideia por categoria de quantos gastos eu tive, qual foi a média, qual o valor total. E por isso, você pode criar uma planilha onde você tenha geral dos gastos e aí transportar para dentro do seu orçamento, deixando, por exemplo, aqui, somente as categorias já com o valor total, tá? Para que não fique uma planilha super gigante com todos os dados. Aí você tem uma visão mais geral dentro dessa planilha. Tranquilo? Além disso, todas essas informações você pode utilizar através de tabela dinâmica, tá? Então, se você construir uma tabela aqui, você pode utilizar a tabela dinâmica, que vai facilitar bastante também. Mas isso eu vou deixar para uma aula específica da tabela dinâmica para que você entenda como é que funciona, tá? Seguindo para as próximas fórmulas, nós vamos para um boletim, tá? Que pode ser um boletim semestral, anual, seja o que for, a ideia é que nós possamos utilizar aqui as funções. Primeiro, nós já temos aqui os alunos, as notas das 3 avaliações que ocorreram nesse período, e nós vamos tirar a média final de cada um deles, tá? Média, bem tranquilo, vou começar com igual, vou digitar média, lembrando, média tem acento, o Excel em português exige que você utilize o acento. Então, ó, coloquei o acento, ele já encontrou média. Eu quero a média de quais valores? Das 3 avaliações da Ana. Ele já trouxe a média do valor de 8,6. O que eu posso fazer aqui? De novo, copiar. Eu preciso fixar a referência? Não, por quê? Eu quero a média da Clara e assim por diante. Eu não tenho nenhuma referência fixa, então eu posso ir até o final aqui sem problema. Percebam que quando eu faço isso, ele estragou a minha parte bonitinha aqui. Por quê? Ele copia não somente a fórmula, como a formatação também. Tá? Então é importante você se preocupar com isso. Como é que eu faço? Eu vou pegar célula por célula e pintar com verdinho? Não, não precisa fazer isso. Eu vou selecionar uma que esteja da forma que eu quero e aqui em cima, na área de transferência, eu tenho um pincelzinho, que esse é o pincel de formatação. O que ele faz? Ele copia somente a formatação e ao clicar e implementar aqui, ele vai colar a formatação de onde eu copiei. Percebam que ele já implementou a mesma formatação, mas não alterou os valores. É apenas a formatação do texto e da célula. Tranquilo? Então, aqui nós temos a média final de cada um dos seus alunos, tá? Ou dos nossos alunos aí. Agora, eu quero identificar o maior e a maior nota de cada um desses alunos, tá? Existem 2 funções, que é o máximo e o maior, e o mínimo e o menor que eu posso utilizar. Elas funcionam parecidas, mas tem uma pequena diferença ali. Por exemplo, vamos lá. O igual, eu quero a maior nota. Então, eu vou dizer que eu quero o... Opa, digitei errado. Máximo. O máximo vai trazer o quê? Eu vou dizer qual é o valor máximo dentro de vários números que eu selecionar. De novo, eu vou trazer aqui as 3 primeiras avaliações e vou calcular o máximo dessa, ou seja, a maior nota, utilizando o máximo, que foi a nota 9. Mesma coisa, eu vou ampliar. Da mesma forma, vai funcionar a mínima. Ou melhor, mínimo, né? Mínimo. Selecionando aqui, eu vou selecionar de novo as 3 primeiras avaliações, ou as 3 avaliações, e vou implementar. Então, o que acontece? A Ana teve a maior nota como 9 e a menor nota 7,9, que condiz uma visualização bem rápida aqui. Tá? Vou replicar as informações para cá. E aí nós temos as maiores
menores notas, tá? Mas, Fernando, você disse que existiam as funções maior e menor, tá? O que difere? A função maior e menor, a diferença é que eu posso dizer qual nível de maior que eu quero. Eu quero a primeira maior, a segunda maior ou a terceira maior. Tem essa opção que eu posso implementar. A máxima não, a máxima é só a primeira, a mínima é só a primeira. Tá? Então, para isso, eu fiz aqui, ó, por exemplo, eu quero saber qual que é as melhores notas no geral das provas e as piores notas também. Não vou identificar o aluno, só vou ter a nota. Então, não tem algum risco de ofender alguém, tá? Então, aqui em igual, eu vou colocar, por exemplo, maior. Começo a digitar. Tenho aqui a matriz, ou seja, quais são as notas que eu vou selecionar. Então, eu não preciso selecionar só uma coluna ou só uma linha, eu posso selecionar uma área inteira, tá? Aí eu coloco o ponto e vírgula e eu tenho aqui a opção K. K é o valor que eu quero, por exemplo, eu quero o primeiro, o segundo ou o terceiro. Você pode fazer da seguinte forma, colocar o valor 1 ou usar a referência de célula. Olha que legal, vou colocar aqui, por exemplo, o C14 que ele vai trazer 1. Tá? Vou fechar aqui. E qual é a maior nota da prova toda? 9.9, tá? Ele já encontrou. E se eu quiser saber a segunda e a terceira, basta eu arrastar. Por quê? Percebam que ele já trouxe 9,8 e 9,5, porque eu usei a referência. Tá vendo? Ó? Ele está trazendo K, que seria a segunda opção, que eu quero a segunda maior nota. Eu trouxe em números aqui justamente para facilitar. E a terceira maior nota também. Da mesma forma vai funcionar o menor. Então, igual, menor. Opa, cliquei fora. Menor. Vou dizer qual é a matriz, ou seja, a área que eu desejo fazer isso, ponto e vírgula, e eu vou selecionar a área aqui. Tá? Então, a menor nota é 2,5. Eu não sei se vocês perceberam, se vocês estão atentos, eu vou usar aquela tática do professor. Eu errei para ver se vocês estavam prestando atenção. Percebam que se eu vir aqui, ó, ele não, como eu não fixei, ele trouxe para baixo também. Então é importante eu fixar minhas referências quando eu vou replicar a fórmula para áreas diferentes e eu quero usar a mesma área fixa. Então, de novo, voltando aqui, ó, F4, F4. Aí eu replico. Vai dar diferença nas fórmulas? Não, porque as maiores notas ficaram aqui para baixo. Mesma coisa aqui, no C4, vou no F4, no E10, F4 também. Tá? E aí eu replico para as outras duas. Então, ó, nós tivemos a segunda nota com 2,5. Como assim? Está repetindo? Está repetindo, porque nós tivemos duas notas com o valor 2,5. O João tirou 2,5 e o Enzo também. Tá? Então, a primeira e a segunda nota são 2,5 e a terceira menor nota, aí sim, vai para 3, que é do Enzo também. Tranquilo? Dá uma olhadinha aqui, ó. A gente perdeu toda a formatação que nós tínhamos. Só replicar aquele processo. Venho aqui, seleciono um que já está pronto, vou usar o pincel de formatação e posso usar nas duas colunas sem problema nenhum. De novo, lindo, maravilhoso, como deveria estar. Tranquilo? E com isso nós tivemos aí a média, decidimos ou visualizamos qual é a maior, quais são as maiores ou melhores notas e as mesmas coisas com as menores e as piores notas dessa classe linda, maravilhosa que são, tá? Um outro detalhe importante é que eu posso já definir o resultado. Lembra que a gente trabalhou em operadores com operadores de comparação? Aqui nós podemos utilizar, tá? Então, se a média final for maior ou igual a 7, automaticamente esse aluno já está aprovado. Agora, se ele ficou no intervalo entre 7 e 4, aí quer dizer que ele vai ficar em recuperação. Agora, se ele ficou com a nota menor de 4, não tem nem a possibilidade de recuperação. Ele vai direto ser reprovado. Então, vamos lá, vamos implementar isso para ver como é que fica. Então, aqui em igual, eu vou utilizar a seguinte função, C, tá? O C, ele vai, através de uma comparação, eu vou, conforme o resultado que der, se for verdadeiro ou falso, ele vai trazer um resultado, tá? Diferente. Então, abrindo o C, vou abrir o parênteses. Ele já está pedindo aqui qual que é o teste lógico. Eu quero saber se a média final da Ana é maior ou igual a 7.
tá? Se sim, ele vai dali a trazer valor ser verdadeiro, tá? O que eu vou colocar ali? Eu quero que ele retorne o texto aprovado. Como nós vimos em operadores, para eu incluir texto dentro de uma fórmula, eu tenho que colocar ele através de aspas duplas. Então, eu vou abrir aspas duplas, vou escrever aprovado. Ponto e vírgula, ou seja, eu vou dar para outra parte da função, que é o valor se falso. Se falso, eu vou deixar aqui, por exemplo, só em branco, porque nós já vamos ver como é que vamos implementar isso daí, porque nós temos que fazer outras duas comparações, tá? Se falso, eu vou deixar em branco. O que acontece? A Ana tirou mais ou igual a 7, a nota média final dela? Sim, então ela foi aprovada. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou replicar aqui para baixo para vocês verem que todos que já tiraram acima de 7 ou igual a 7 já estão aprovados. O Enzo e o João e a Valentina não atingiram o valor 7. Tá? Então, nós temos que tratar essas informações também. Então, o que vai acontecer aqui dentro? Eu tenho um C e aqui, no caso, se não for maior que 7, ele vai cair no valor se falso. Mas aqui dentro eu posso incluir uma nova função C, tá? Para verificar se esse carinha, vou abrir e fechar, e aqui dentro eu vou colocar as informações, se esse valor ele é maior do que 4, maior ou igual a 4, né? Então, vou colocar aqui de novo, se o F4 for maior ou igual a 4, porque com a comparação eu já sei que ele é menor do que 7, ou seja, se é menor que 7 ele já vai cair nesse C. Se ele for maior do que 4, o que ele vai fazer? Eu vou apresentar o valor de texto de recuperação. Quer dizer que ele está dentro do que pode ser recuperado. Tá? E em seguida, tá? Depois do valor ser verdadeiro, ou seja, ele não é maior do que 7, não é maior do que 4, ou seja, ele está abaixo de 4, quer dizer que ele está reprovado. Então, aqui eu já posso colocar esse valor já definido como reprovado. Ok? Apertando Enter, vamos ver se vai funcionar para todos os alunos. Olha lá, percebam. Agora nós temos aqui o Enzo, coitadinho, que tirou menos do 4, já foi reprovado. O João, que está abaixo de 7, mas ainda acima de 4, ele conseguiu pegar uma recuperação. Mesma coisa aconteceu com a Valentina. Ela tirou mais do que 4, mas menos do 7, então ela vai em recuperação. Tranquilo? Então, com isso, a gente consegue implementar a verificação através de uma função C. E você pode colocar uma função dentro da outra para verificar se esses valores estão dentro de um determinado valor que você precisa. Nesse exemplo aqui, a gente conseguiu ter uma ideia disso. Só para deixar bonitinho, de novo, perceba o pincel de formatação, seleciono a linha que eu quero que ele copie e coloco aqui do lado. E para acabar com as funções de texto agora, nós vamos identificar aqui algumas funções falando sobre data e hora, tá? Então, uma função bem simples que eu não preciso colocar um parâmetro, ou seja, um valor dentro dele, eu vou colocar igual e vou digitar hoje. Ao invés de eu abrir e colocar um valor dentro, eu só abro e fecho parênteses para dizer isso aqui é uma função. Clicando aqui, ele já aparece a data de hoje. A mesma coisa vai acontecer com o agora. Vou abrir e fechar, só que ele vai trazer a data e a hora do momento que está sendo utilizado. Já o valor de segundo, nós temos aí a seguinte situação. Opa, segundo. Então, o que acontece? Ele não vai trazer o segundo atual. Eu preciso de um valor já pré-determinado, uma data, uma hora já pré-determinada para ele trazer só o valor de segundo. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar a data de agora, tá? Então, percebam que eu atualizei, então 11:03:58. Ele vai ficar atualizando automaticamente? Não, tá? Só quando ele recalcular, fizer uma modificação na fórmula, ele vai fazer esse cálculo automático. Mesma coisa com minuto. Vou utilizar e ele vai trazer a parte de minuto, tá? Então, ó, ele trouxe minuto 4, já atualizou, estava 3. Então, como eu fiz uma inclusão de nova função, ele já atualizou. E assim por diante. Então, nós temos a hora, que ele vai trazer a hora específica. Dependendo do cálculo que você precisa, ele já vai
você precisa fazer essa separação, o que é importante. O dia, mês, você tem que se preocupar em colocar o acento, senão ele não funciona. Vamos utilizar esse aqui de novo. E o ano, para terminar aqui, funciona da mesma forma, tá? A parte de data, você pode pegar um texto, por exemplo, e ele vai transformar em data sem problema nenhum, tá? Então, eu posso vir aqui, data. E aí, você pode, por exemplo, ter textos em células separadas, tá? Eu vou deixar aqui, vamos colocar, por exemplo, eu quero que por exemplo, vou colocar aqui o ano de 2021, mês 5, dia 30. Então, eu tenho em células separadas mês, ano e dia, eu consigo utilizar o campo data, que ele vai juntar, primeiramente o ano, ponto e vírgula, aí vem o mês, ponto e vírgula, e o dia. E ele já transforma num tipo de data bonitinho para que você utilize. A mesma coisa vai funcionar, digamos que eu quero meio-dia e 50 com a função de tempo. Então, igual a tempo. Ele vai pedir qual é a hora, ponto e vírgula, qual é o minuto e minuto, volta aqui no minuto. E qual é o segundo que eu vou utilizar, tá? Vou deixar em branco só para vocês verem que ele funciona, porque ele traz o valor zero. Quando a célula está em branco e você precisa utilizar como se fosse um número, ele automaticamente já traz para zero. Tranquilo? Dia da semana, tá? O número do dia da semana. Por exemplo, eu quero saber qual que é o número do dia da semana. Então, vamos verificar aqui, igual dia, ponto da semana. O que eu preciso colocar aqui? O número de série ou o valor de uma data. Por exemplo, eu quero pegar a data de hoje. Qual é o número do dia da semana de hoje? Tá? Então, hoje é uma quarta-feira, quando a gente está gravando, então o número é 4. Dia de trabalho, acrescenta dias úteis em uma data. Qual dia? Então, vocês vão ver que dia de trabalho tem uma série de opções que vocês podem verificar com mais calma. Tá? Então, por exemplo, a data inicial, eu vou colocar que é a data de hoje. Tá? E aí, eu vou acrescentar quantos dias eu tenho aí, por exemplo, daqui 100 dias. Tá? E se você quiser, você pode acrescentar feriados também. Tá? No meu caso, como ele está em colchetes, esse é um parâmetro opcional, você não é obrigado a colocar. Eu vou fechar aqui, ele vai calcular daqui 100 dias úteis, tá? Qual vai ser a data final a partir de hoje, tá? Então, ele não vai contar diretamente, apenas dias úteis, tá? Sem contar os feriados. Eu poderia colocar os feriados ali no meio, sem problema nenhum. E eu tenho a opção de dia do trabalho total. Ele vai contar quantos dias úteis entre duas datas. Então, vamos lá. Dia, trabalho total. Então, eu quero saber, por exemplo, da data de hoje até a data que nós acabamos de inventar lá, 30/5/2021, tá? Novamente, se eu quiser, eu posso implementar feriados, mas eu não quero porque eu não contei a quantidade de feriados. Então, de hoje até a data de 30/5/2021, nós teremos 128 dias úteis, tá? E eu posso fazer a mesma coisa, só que com dias corridos, que não vão ser dias úteis. Ele vai calcular a quantidade de dias entre duas datas, mas dias corridos, normais. Então, dias. E eu vou selecionar novamente a data de hoje, ponto e vírgula, e aquela data que nós acabamos de inventar, ok? Então, ele já trouxe a diferença, na verdade, que eu fiz o processo inverso. Então, nós temos 179 dias e aqui 128 dias úteis. Esse aí que vocês podem utilizar, principalmente quando você está trabalhando com folha de funcionário, esse tipo de informação, pode ser muito útil vocês utilizarem esse tipo de fórmula. E aí nós temos uma outra fórmula de texto, onde eu posso transformar alguma data em aquela data mais extensa, onde eu tenho o nome do mês, o nome do dia e tudo mais, para ficar mais bonito. Às vezes você quer colocar, por exemplo, Curitiba, São Paulo,
30 de novembro de 2025, seja lá o que for que você pretende utilizar, você pode fazer dessa forma. Então, vamos lá. A fórmula, ou melhor, a função é texto. Qual é o valor que você vai pegar? Eu vou pegar, por exemplo, o valor de hoje, tá? E o formato, eu vou utilizar aqui essa máscara. Então, vão ser D. E você vai fechar. Opa, o que aconteceu? Eu esqueci de colocar as aspas. Quando eu estou trabalhando com texto, eu tenho que colocar entre aspas, tá, pessoal? Então aqui, ó, quarta-feira, o que ele transformou? A data de hoje, ele já me retornou dizendo que era quarta-feira. A mesma coisa eu posso fazer com o dia de semana curto. Então, texto, vou pegar a data de hoje, ponto e vírgula, aí entre aspas, lembrem-se disso, vou colocar 3Ds. Isso é o valor de semana curto, tá? Então, que ele vai trazer só as 3 primeiras letras. O mês completo funciona da mesma forma. Texto, vou pegar o mês de hoje, ponto e vírgula, entre aspas, eu vou colocar 4Ms, aí eu posso fechar. Ele já traz a data de hoje, ou melhor, o mês de hoje, que é dezembro, e também temos a opção de utilizar o mês curto, data de hoje, ponto e vírgula, abre aspas, 2Ms. Olha lá, ele já traz na opção, na verdade, de número, tá? 12. Ele não vai trazer, por exemplo, só DEZ, ele traz 12. E questão de hora personalizada, onde você pode definir que apareça só horas, minutos e segundos. Importante que vocês entendam que ele é case sensitivo, tá? Então, conforme vocês forem utilizar, pode ser que tenha algum tipo de diferença, tá? Então, é importante começar aqui, por exemplo, com o valor. E aí, quando você for colocar os valores, hora tem que ser o H maiúsculo, senão ele não funciona, tá? Aí eu vou colocar 2 pontos, MM, 2 pontos, SS. Opa, vamos fechar aqui o parênteses, ou as aspas, para que funcione, tá? O que acontece? Como eu peguei o de hoje, ele trouxe os valores zerados. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor de agora, tá? Para que ele traga o valor correto que nós estejamos utilizando. E para finalizar rapidinho aqui, ó, por exemplo, as funções contexto. O concat vai funcionar igual o operador de concatenação que nós utilizamos, que é o e-comercial, tá? Então eu posso juntar 2 textos. Então, ó, concat, e aí eu vou dizer qual que é o texto 1, vou pegar, por exemplo, aqui função, ponto e vírgula, descrição, e eu posso juntar mais de um, sem problema nenhum, tá? Vou juntando conforme a minha necessidade. Percebam que assim como utilizou o operador de texto e não tem espaços, ele junta tudo, tá? Mesma coisa agora com maiúsculo. O legal é que ele transforma todo o texto em maiúsculo, caso você queira utilizar, tá? Lembrando, se tiver acento, você tem que pôr o acento. No caso aqui, o função, ele transformou, só tinha um F maiúsculo em tudo maiúsculo. Mesma coisa vai acontecer com o minúsculo. Função minúscula, ele vai transformar tudo em minúsculo. E a opção substituir, tá? Parte do texto. Por exemplo, eu vou aqui em igual, vou colocar o substituir. Qual é o texto que eu desejo primário, onde a parte eu quero substituir alguma coisa? Digamos que a função para texto. Ou melhor, vamos trocar aqui. Eu vou pegar o substitui parte do texto. Qual que é o texto antigo que eu quero trocar? Tenho que colocar entre aspas o substitui. E eu vou trocar esse texto por um novo texto que vai ser, entre aspas, trocar. Fecho parênteses. Então, olha lá. Ele trocou o texto que eu coloquei ali, por exemplo, substitui, para trocar parte do texto. Então, eu consigo trocar parte do texto. Às vezes, você quer atualizar alguma informação e tudo mais, ele já faz isso automático através dessa forma. E, por último, ele vai trazer aqui uma verificação se o que eu estou utilizando dentro dessa fórmula, ou pode ser uma célula, ele é texto ou não. Por exemplo, isso aqui, ele é um texto? Se sim, ele vai trazer verdadeiro.
tá? Se eu selecionar um campo onde não é um texto e for, no caso aqui, um número, ele traz em branco, tá? Então, ele só vai trazer, ao contrário daquelas comparações que nós fizemos antes, que ele traz verdadeiro ou falso, não. Se for um texto, ele demonstra. Se for um número, ele deixa em branco, sem nada. E com isso, nós tivemos a parte de funções. Essa é a primeira parte. Na próxima aula, nós teremos um aprofundamento de novas funções e a utilização dessas funções que nós já aprendemos nessa aula também. Até mais, bons estudos!